Boa noite, arrancamos este Sexta às 9 com a revelação da carta que Daniel Neves nos enviou uma semana depois de ter assassinado um amigo de 14 anos em Salvaterra de Matos. O homicida, confesso, pede desculpa à família da vítima e garante que um dia irá revelar os verdadeiros motivos do crime que cometeu. Nesta missiva é particularmente chocante a forma como Daniel, de apenas 17 anos, fala sobre a própria mãe, que logo após a detenção o renegou como filho numa publicação escrita no Facebook. O jovem, que viveu os últimos 4 anos em instituições e casas de correção, proibiu a progenitora de o visitar na cadeia e confessa que dela espera apenas que lhe entregue o computador, onde tem provas que o vão ajudar em julgamento. Duas folhas A4, escritas pela mão do próprio Daniel ao Sexta às 9. Chama-lhe declaração. Começa por falar na mãe e trata pelo nome próprio, quase como uma estranha. Daniel diz que não tem roupa há 4 dias. Eu tive muita pena de Daniel, porque o Daniel está exatamente com a mesma roupa que eu vi na quinta-feira, na sexta-feira, há uma semana. Na declaração que escreveu, Daniel assume que proibiu as visitas da mãe Susana ao estabelecimento prisional. A mãe ontem foi vê-lo e esteve lá 15 minutos. E segundo ele... Porquê que só esteve 15 minutos? Porque muito provavelmente aquilo que lhe tinha para dizer era pouco. A advogada Teresa Manique e uma amiga de Daniel são as únicas visitas autorizadas. O Sexta às 9 acompanhou a defensora oficiosa na primeira visita à prisão. Eu penso que o Daniel olha para mim hoje como é quase a única tábua de salvação dele. Na carta, Daniel só faz um pedido à mãe, que entregue o computador marca Asus preto, porque diz ter provas que o podem ajudar. O Daniel quer muito ter um computador e um telefone, que para ele são essenciais. Ele ainda não me explicou porquê, mas ele disse que quando tiver o computador e a carta, eu vou entender. Nesta carta escrita ao Sexta às 9, pede desculpa a toda a família do Filipe e à mãe da vítima. É possível que ele esteja arrependido porque percebeu o que fez e que não há volta a dar, porque não foi virtual, foi real. O outro deixou de estar entre nós. Ele está profundamente arrependido. Se pudesse voltar o relógio do tempo para trás, tudo seria diferente, mas não pode. Quando um jovem ou alguém, ou até um adulto, começa a assumir um arrependimento, isso é sempre bom, porque faz parte já de um percurso reflexivo sobre os atos. O Daniel está disponível para assumir com todas as culpas, mas voltou-me a dizer que espera que as oportunidades que o Estado não lhe deu até hoje, em termos de reeducação, que lhe dê agora. Admite que Filipe lhe irá ficar sempre na memória e avisa que um dia irá explicar tudo. Diz que existem motivos que muitos não sabem. Existem motivos que muitos não sabem. Estamos a falar de quê? De coisas que eu não lhe posso dizer. Porquê? Porque são coisas que são confidências entre mim e o Daniel. São confidências que irão chegar aos autos a devido tempo. Mas ele diz aqui que são motivos que muitos não sabem. Não diz que são motivos que ninguém sabe. Há pessoas que sabem destes motivos? Segundo ele, sim. Cúmplices? Não faço a mínima ideia e nem que soubesse também não lhe dizia. Se ele fala de motivos, isso é sério. Porque quando um jovem fala em motivos, significa que houve alguma coisa que desencadeou o seu comportamento e a sua ação. Os motivos do crime ainda estão a ser apurados pela Polícia Judiciária, mas Daniel já contou várias versões.
A primeira versão dos acontecimentos que Daniel contou à Polícia Judiciária falava numa rixa entre dois grupos rivais, um de Sâmara Correia e outro daqui de Salvaterra de Magos. Filipe e Daniel pertenceriam a este grupo de Salvaterra de Magos e a consequência dessa rixa terá sido uma eventual queda de Filipe junto a esta vala no Tejo. Foi o próprio Daniel que indicou onde estava Filipe. A Polícia Judiciária veio a este edifício na quinta-feira, logo de manhã, e encontrou o corpo tapado no chão, com marcas de agressões feitas por uma barra de ferro. Só depois de averiguar todo o local é que abandonou o edifício. Daniel foi novamente interrogado, confessou o crime e foi detido. Depois disse que tinha as chaves deste edifício por já cá ter morado. A Polícia Judiciária voltou horas mais tarde para investigar o quarto andar. Daniel está preso neste edifício onde ficam todos os recém-chegados a esta prisão-escola. Já foi avaliado por psiquiatras e também por psicólogos e está a ser medicado. Ao que o 6/9 apurou no interior da prisão de Leiria, Daniel tem agora uma nova versão dos factos do que aconteceu em Salvaterra. Diz que esteve lá, que cometeu o crime, mas que foi apenas cúmplice e que estavam presentes mais 4 jovens. A Polícia Judiciária não descarta a possibilidade de Daniel ter agido em grupo, mas para já todas as provas reunidas colocam o jovem de 17 anos sozinho neste prédio com a vítima. Ao que o 6/9 apurou, o homicídio com uma barra de ferro terá sido cometido neste quarto andar. Só cerca de 15 horas depois é que Daniel terá arrastado o corpo para a arrecadação, onde Filipe foi encontrado. O 6/9 passou a semana na vila onde tudo aconteceu, Salvaterra de Magos, distrito de Santarém. Mas afinal, quem é este jovem, autor confesso de um crime que chocou o país? Tem 17 anos, passou 4 entre várias instituições e centros educativos. Tudo depois de ter ficado órfão de pai. Tinha Daniel 10 anos. Logo nessa altura, a mãe pediu à Comissão de Proteção de Menores que o levasse para um lar de acolhimento. Mas Daniel só chegaria ao lar de infância e juventude de Fátima aos 13 anos. Quando há ciclos sucessivos de desamor, de faltas à escola, de medidas de proteção, seguidas de medidas tutelares educativas e novas medidas de proteção e novas medidas tutelares educativas, o jovem perde-se no meio disto tudo e muitas vezes não encontra o seu referencial, o seu exemplo. Em 2012, Daniel regressa à casa da mãe, mas vários crimes de furto qualificado e tráfico de estupefacientes levam-no de volta aos centros educativos. Para cumprir uma pena de 18 meses, passa por Torres Novas, Lisboa e Caxias. Daniel só estava em Salvaterra de Magos desde agosto. Pôde regressar a casa com a condição de ficar à guarda da mãe, mas o 6/9 descobriu que esta ordem nunca foi cumprida. Por que é que ele dormia na casa de uma amiga? Porque diziam que a mãe que não queria, que ele lá dormisse, pronto, que ele andava esposado para a mãe. Então ele, quando saiu na cidade onde, um colégio na cidade onde, e ele veio logo para aqui dormir para a casa desta senhora. Daniel vivia nesta casa de uma amiga de família e estudava a 40 metros da casa da mãe. Mas o 6/9 sabe que faltava muito às aulas na escola profissional e que não concluiu nenhum dos 42 módulos do curso de eletrónica. Daniel era conhecido aqui na escola pelos colegas por estar associado a 2 furtos no início do ano letivo. Um em setembro, da carteira de um colega de turma, e outro em dezembro, de um computador portátil propriedade da escola, que depois terá sido encontrado mais tarde pelas autoridades. Na mão das autoridades, do tribunal, está agora o futuro do Daniel. O Daniel nunca poderá ter 25 anos. Não lhe vou dizer porquê. Quantos é que terá? Isso é estarmos a jogar póquer. Estas situações são situações muito, muito, muito traumáticas e que vão deixar no Daniel marcas para toda a vida.
Para já, na carta, Daniel garante ter Filipe sempre no coração.